Muito bem, boa noite, alunos, boa noite a todos. A prova de Direito GV na parte de Artes e Literatura, como sempre, tradicional, abordando 3 questões. A primeira questão propunha uma comparação entre uma obra escolhida antecipadamente, que é Macunaíma, e um conto do livro Sagarana, de João Guimarães Rosa. A primeira parte da pergunta colocava o estudante diante da possibilidade da linguagem modernista. Em outras palavras, pedia para se localizar uma característica de linguagem moderna nessas 2 obras. Então, nós podemos separar, por exemplo, nessa obra Macunaíma, expressões populares ou a oralidade popular como uma característica importante e marcante do modernismo, que procurou trazer para dentro, então, da arte, da estética, considerada importante, a oralidade do povo brasileiro. Nesse sentido, também se poderia verificar a mesma característica na obra Sagarana, do João Guimarães Rosa, especialmente nesse conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Alguns exemplos como pariu, que está em Macunaíma, ou fez coisas de sarapantar, ou ainda trepado no giral, si, que é escrito com SI em vez de SE, enfim, dandava, como está escrito no livro Macunaíma, são expressões do cotidiano e da oralidade popular que o Mário de Andrade procurou trazer para dentro da obra como uma representação dessa oralidade popular e como uma representação da identidade nacional brasileira. Muito importante para o modernismo essa característica. Já em Sagarana, no conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, temos expressões como pigarreando em ou Augusto em vez de senhor Augusto, ou ainda mulheres à toa, para se referir a prostitutas, e mesmo a fala dos personagens, conforme são no cotidiano, trazidas ao lado, então, de expressões como essas da oralidade do próprio narrador. Enfim, podíamos então ter optado por aproximar as 2 obras à linguagem modernista, trazendo então exemplos de oralidade, seja na composição de frase ou no uso de vocabulário popular, para aproximar essas 2 obras. Muito bem. A segunda parte da questão queria que abordássemos os personagens Macunaíma e Augusto Matraga no que diz respeito à transformação que acontece com eles até o final da narrativa, em que eles se transformam numa espécie de símbolos ou de símbolo. No caso de Macunaíma tem uma trajetória longa, em que ele vai realmente passando por várias transformações indicativas da pluralidade da cultura e da própria identidade brasileira. No final, ele acaba se transformando na estrela Ursa Maior, e lá no céu parece simbolizar como uma estrela guia, certo? Uma espécie de guia ou de interpretação sintética de todas as características brasileiras que, do ponto de vista do modernismo, seriam importantes para marcar essa pluralidade cultural do Brasil e do próprio brasileiro. No caso de Augusto Matraga, ele também passa por uma transformação até o final da narrativa, mas essa transformação levou de ser um homem mau a ser um homem bom. E nesse caso, nessa transformação, ele no final tem uma luta, um conflito, um duelo com Joãozinho Bem-Bem, que é uma representação do mal. E nesse conflito, ele, Augusto Matraga, vence o Joãozinho Bem-Bem, que era um cangaceiro do mal. Nesse sentido, então, temos uma prefiguração de como o bem é capaz de vencer o mal. Muito bem. Nesse sentido, apesar de termos nas 2 obras representações que são representações típicas do Brasil, em Augusto Matraga, uma representação dos interiores do Brasil, em Macunaíma, uma representação mais simbólica, mesmo assim, apesar dessa aproximação, seria possível falar numa diferença ainda, que Macunaíma tem uma representação do Brasil para os brasileiros, que é uma ideologia típica do modernismo primeira geração. Já Augusto Matraga, com a sua ideologia de terceira geração, procura um retrato do Brasil, mas não para os brasileiros, sim uma retratação universal do Brasil para, então, todos os seres humanos. Nesse sentido, então, temos 2 representações diferentes, apesar das aproximações possíveis no campo da linguagem. Muito bem. A segunda questão
propunha também uma intertextualização, como a primeira, entre dois filmes. O filme número 1 era O Ano em que Os Meus Pais Saíram de Férias, de Karl Hamburger, um filme nacional, e segundo, o filme Persépolis, de Marjane Satrapi e Vincent Parronot, um filme franco-iraniano. Muito bem. A primeira parte, queria que fizéssemos então uma diferenciação entre os recursos utilizados pelos dois filmes. Dizemos então que o principal, para se diferenciá-los tecnicamente, é quanto à escolha da própria natureza do filme. O ano em que Os Meus Pais Saíram de Férias, escolheu-se o filme tradicional, a filmagem mesmo de seres humanos vivendo então a sua aventura num determinado local de uma maneira mais realista, né? E fez então todo um drama ligado a questões políticas do Brasil na década de 70, mais especialmente o ano de 70. Então temos um filme tradicional com imagens reais, enquanto que a escolha de Marjane Satrapi em Persépolis foi pelo desenho, pela animação. Há uma justificativa, né, para essas escolhas. Marjane Satrapi parece que sugere-nos numa entrevista que ao usar o desenho ela pode alçar mão dessa generalização e mesmo da universalização do desenho, do traço do desenho. Então ela parte de uma história em quadrinho e vai transformar essa história em quadrinho numa animação. Essa animação permitiu uma universalização da discussão do problema que ela queria propor, certo? Que é exatamente aquela transformação porque o Irã passou durante a Revolução Islâmica. Muito bem. Retratar essa revolução desta maneira, na forma de um desenho animado, segundo a própria diretora e autora do roteiro, Marjane Satrapi, deu a possibilidade dela representar na Revolução Islâmica, naquela passagem que o Shah Reza Pahlavi, né, deixa o poder, certo? Ou melhor, perde o poder, né, para uma revolução liderada por Ayatollah Khomeini, né? É possível ver nesse momento de revolução, de mudança e transformação, que instaurou uma ditadura, certo, no Irã, mais dura ainda do que já o Shah Reza Pahlavi havia proposto anteriormente. Mas nessa ditadura era possível ver uma simbologia de todas as ditaduras acontecidas já no mundo, na história então, do século XX, sobretudo. É nesse sentido que o filme da Marjane Satrapi parece ganhar um pouco de universalidade, um pouco maior do que o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que tem um retrato bem brasileiro, né? Esse retrato bem brasileiro nos colocava diante de um menino, Mauro, que vai experimentando então o ano de 1970, em que o Brasil vivia uma duplicidade. De um lado, a euforia então da Copa do Mundo, que vai inclusive ter o Brasil como campeão, né, naquela ocasião, e ao mesmo tempo o desenvolvimentismo proposto pela ideologia militarista que estava no poder, na ditadura militar, que foi instaurada com o golpe em 64 e durou por uns 20 anos. Ora, essa visão desenvolvimentista casava-se perfeitamente com esta metáfora do futebol campeão na década de 70 e naquele ano especial de 70. Mas, por outro lado, é preciso lembrar que se propunha também a dureza da repressão, da perseguição política, a perseguição ideológica, a cassação de direitos individuais, enfim, a partir dos atos institucionais e mesmo da própria natureza, né, da ditadura militar naquele momento no Brasil. Então, de uma maneira geral, podemos ver que com um filme memorialista, né, no Persépolis, e num filme memorialista em O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, nós temos então a visão afetiva de duas crianças a respeito dessa época de durezas políticas, de mudanças políticas drásticas, tanto no Brasil, no caso do filme, né, do Karl Hamburger, quanto no Irã, caso do filme da Marjane Satrapi.